Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear, em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Saúdes, amados irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos chegando ao finalzinho desse segundo trimestre. Hoje, a última lição de número 13. Nós vamos estudar a verdadeira identidade do cristão. Glória a Deus, né? E a verdade prática. No reino de Deus, não basta apenas ser ouvinte, ouvir, glória a Deus, as palavras do Senhor, mas praticá-las, né? E nós vamos fazer a leitura em classe. Você já pode abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 7, dos versículos 21 ao 27. Mateus capítulo 7, do versículo 21 ao 27 diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpres, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Glória a Deus, e já convido você a orarmos, apresentar ao Senhor essa escola bíblica, para que o Senhor continue fazendo maravilha no nosso meio. Deus eterno, soberano, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, graças te damos, Jesus, por tudo. Toma nossas vidas em tuas mãos, abençoa, Senhor, esta escola. Dá-nos sabedoria e entendimento para que possamos juntos aprender, Deus, da tua poderosa palavra, Senhor. Fica conosco, que o teu Espírito Santo continue tendo a liberdade de ministrar no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. E a palavra-chave da lição deste domingo é identidade. É a palavra-chave. Chegamos sim à última lição desse segundo trimestre, onde nós estudamos sobre o Sermão do Monte. E através desse estudo a gente trouxe tanta coisa maravilhosa, de aprendizado para a nossa vida. Aprendemos tanta coisa maravilhosa com o Sermão do Monte. E o Senhor Deus, Ele nos mostra através do Sermão do Monte que nós precisamos ser discípulos
mas discípulos que venhamos fazer a diferença neste mundo cheio de corrupção, de mentira, de tanta identidade falsa de cristão, né? Muitos chamados e poucos escolhidos. Então, que nós possamos fazer a diferença. E a diferença, ela não está nas nossas palavras, ela está principalmente nas nossas atitudes. E o primeiro ponto, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. É o primeiro ponto, glória a Deus, dessa lição, né? E nós vamos ver que uma fé só de palavras? Você acha que o verdadeiro discípulo, ele tem uma fé alicerçada só em palavras? Aí o texto diz assim, no capítulo 7, versículo 1, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então, a nossa fé, o verdadeiro discípulo, a fé dele não consiste apenas em palavras, né? Glória a Jesus, mas é preciso colocar em prática o que ele diz. É essencial a gente pregar o que a gente vive, né? E viver o que nós pregamos. É essencial para nós sermos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele nos ensina, né, em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20, que o reino de Deus não consiste só em palavras. E João também nos ensina na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 18, que nós não podemos amar só por palavra, mas por obras, por ações, por atitude. Segundo subponto, os milagres não transformam o caráter. O versículo 23 do capítulo 7 revela a justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome do Senhor. Aí eles começam a dizer ao Senhor, mas Senhor, não expulsamos demônios, não fizemos maravilhas, não curamos enfermos. Como não nos conhece, né? E a resposta do Senhor é: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque os falsos discípulos, eles vivem muito de apresentação. A gente tem visto muito isso hoje. A gente tem visto muito isso. Pregações fabulosas, milagres, sabe? Pessoas caírem, botar a mão, pessoas caírem em grande porção. E a gente vê infelizmente, muitas pessoas acreditando nos falsos discípulos, nos falsos profetas. Muitas pessoas desiludidas, enganadas, achando que aquilo ali é Deus. E muitas das vezes perdendo a sua salvação por causa dessas pessoas tão ilustres, né? Desses grandes pastores, pregadores. Então nós precisamos vigiar muito nisto. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva,
e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Então, os milagres não transformam o caráter. Está lá um falso profeta fazendo milagre. O milagre dele não vai transformar o caráter dele. Né? Até porque existe a operação do erro, do engano. Glória a Deus. Então nós precisamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, mais do que nunca pedir a Deus espírito de discernimento. Por quê? Porque muitos pensam que realizar grandes milagres ou desenvolver grandes ministérios em nome de Cristo é a prova de fazer a vontade de Deus. Que ministério enorme, quantas pessoas seguem, olha quantos membros, olha. Jesus estava com 12 apóstolos e alguns discípulos, e quando começou a pregar ali o discurso duro, muitos foram embora. Ficou Jesus e os 12. Vocês também não querem ir, não? Jesus estava mostrando que realmente para chegar no céu o caminho é estreito. O caminho é muito estreito. Né? E nós vimos aqui, a Bíblia rechaça a falsa piedade. A gente pode ver isso em Tiago, capítulo 2, versículo 18 ao 20. Existem muitos, principalmente é uma característica ímpar dos falsos profetas, dos discípulos de palavras. Eles expressam uma falsa piedade. Homens bonzinhos, piedosos. Mas como a gente já viu na lição anterior, logos devoradores. Então o ensino do Senhor Jesus Cristo mostra que a pregação, os milagres, as maravilhas realizadas por estes homens, né, não são provas cabais de um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus Cristo. E eles serão desmascarados e não entrarão no reino de Deus. Mateus 25, dos versículos 31 ao 46. Então nós precisamos ser cuidadosos quanto aos movimentos que dão ênfase, né? Muitos movimentos que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. Pode vir do jeito que está, permaneça do jeito que está. O Senhor só quer o coração, né? Muita eloquência. Então nós devemos ter cuidado, porque o verdadeiro caminho do Senhor Jesus Cristo muda caráter, irmãos. A gente abandona o mundo, a gente não sente prazer nas coisas do mundo. Nós somos moldados, somos diferentes. Disse, né, o nosso amado Malaquias: e vereis a diferença daqueles que servem ao Senhor e dos que não servem. Então o caráter cristão ele tem que ser moldado à luz da palavra do Senhor. Terceiro subponto: fazendo a vontade do Pai. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele faz a vontade de Deus. Ele agora não vive para fazer a vontade dele, os desejos dele, não. Ele agora vive em obediência à vontade de Deus. E a palavra vontade é do grego telema. Glória a Deus, significa determinação, escolha, inclinação, ou seja, um desejo e um prazer de fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus significa obedecer a palavra do Senhor. Por que muitos chamados e poucos escolhidos? Porque poucos querem obedecer a palavra. Poucos querem viver a palavra como ela é, né? Muitos querem tirar versículos isolados para satisfazer o seu eu e ainda justificar os seus pecados, né? Seus caminhos tortuosos. Então, para sermos discípulos de Cristo, é primordial fazer a vontade de Deus, obedecer a palavra do Senhor. Lembra do que o Senhor Jesus nos ensinou?
quando os discípulos pediram para aprender a orar, seja feita a tua vontade. Glória a Deus. Assim na terra como no céu. E o salmista, o Salmo 143, versículo 10, o salmista diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Coisa linda, né? Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Então o salmista anelava que o Senhor ajudasse a fazer a vontade do Senhor, para que o Espírito conduzisse ele pelo caminho que Deus queria e não o caminho que ele queria. Segundo ponto, em quem estamos alicerçados? Isso é uma pergunta muito primordial na nossa vida. Muito primordial. Em quem estamos alicerçados? Uns estão alicerçados em pastores, outros em pregadores, outros em dinheiro, outro em fama, outro em tantas coisas que as pessoas se alicerçam. Onde nós fizemos o nosso alicerce. O alicerce começa pelo ouvir. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus para depois praticá-la. Mas ouvir o que, missionária? Ouvir a palavra de Deus. Eu li aquele livro, o autor daquele livro disse que assim pode, assim deve ser feito. Eu escutei aquela pregação. Não. A nossa direção, glória a Deus, ela é dada pela palavra de Deus. Eu li na Bíblia, e na Bíblia está escrito assim. E nós devemos seguir a palavra do Senhor. Então precisamos primeiro ouvir a palavra. Mateus 7, 24. Suas palavras são eternas, são espírito e vida. Glória a Deus. E por meio delas, o interior do ser humano é moldado, é transformado verdadeiramente. Interessante que o Senhor Jesus diz: as minhas palavras. Foi essa expressão que o Senhor usou. Minhas palavras. Minhas é um pronome possessivo. Ou seja, da ideia de posse. Não é qualquer palavra que a gente deve ouvir, mas são as palavras ditas pelo Deus que nós servimos. A gente tem que ouvir a palavra de Deus, não é do pregador, não é o conceito do homem eloquente, não é o que fulano acha, o filósofo diz, não. É ouvir as palavras de Deus. Ela sim, glória a Jesus, né? A palavra de Deus é que nos direciona perfeitamente. Glória a Deus. Os que querem construir a sua casa espiritual precisam começando a ouvir a palavra de Deus. Glória a Jesus. Por quê? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão, trabalham os que edificam. Salmo 127, versículo 1. Segundo ponto, a importância do bom alicerce. A gente viu na leitura a respeito do bom alicerce, não é? A gente viu que dois tipos de pessoas retratadas aí. A gente viu o prudente e a gente viu o insensato. Glória a Deus. A gente também viu dois tipos de alicerce. Toda pessoa que conhece um pouquinho de construção civil sabe que o mais importante de qualquer edifício, de qualquer casa, de qualquer prédio é o alicerce. O alicerce ele é primordial para que aquela obra ela não venha desabar. Glória a Deus. E não é diferente na nossa vida espiritual. O alicerce da nossa vida espiritual é primordial, onde a gente começa a fazer o nosso alicerce. Ele vai fazer toda a diferença na nossa vida cristã. Toda a diferença. Porque é que muitos aceitam Jesus e abandonam porque não foi feito um bom alicerce. Né? Não foi feito um bom alicerce.
a gente pode ver aquela parábola da semeadura. Porque porque a plantinha não vingou? Glória a Deus, porque não teve um bom terreno. O terreno foi entre espinhos, o terreno foi entre pedregais. A semente o inimigo roubou logo a princípio. Mas você viu que o terreno, a terra era boa. E a Bíblia diz que esse não voltou para trás, ao contrário. Ele deu fruto, muito fruto. Então não é diferente aqui no alicerce. O alicerce é primordial para que o homem, né, o homem de Deus, a mulher de Deus, o jovem de Deus, ele nunca mais volte atrás. Nunca mais deseje o mundo. O alicerce é primordial. E a gente vê aqui o Senhor Jesus Cristo nos ensinando, glória a Deus, que o que ouviu a palavra, ele procurou, glória a Deus, fazer a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. Né? A rocha significa firmeza, fortaleza. Mas o outro fez sobre areia. Areia, glória a Jesus, é uma ideia de areia movediça. E metaforicamente quer dizer um alicerce fraco, sem estabilidade. Então a casa desmorona. O alicerce fraco, toda a estrutura da casa desmorona. E é por isso que tem tanto desmoronando. Porque não procuraram fazer o seu alicerce na rocha. E a rocha se chama Jesus Cristo. Aceitou Jesus porque fulano aceitou Jesus porque queria mudar de vida, aceitou Jesus porque... Não, nós precisamos fazer o alicerce perfeito. Eu aceitei Jesus porque eu reconheço que eu era uma pessoa perdida, destinada à perdição e que precisava de um Salvador. De um Salvador que é Senhor. Ele só não salva, mas ele dirige a nossa vida porque ele é Senhor. Não é mais como a gente quer, mas é como ele quer. Uma palavra dele determina. E o terceiro subponto, a relevância do praticar. Escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. A pessoa prudente não fundamenta sua vida nos efêmeros postulados humanos, nos conceitos humanos, nas filosofias humanas, não. Ele agora vai colocar a vida dele de acordo com os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, com a vontade do Senhor Jesus. Ele agora vai praticar os ensinos do Mestre. Glória a Deus. E o terceiro e último ponto, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Jesus é o nosso maior pregador. Quando Jesus terminou o Sermão do Monte, as pessoas estavam admiradas. Eu não sei você, mas eu recordo a primeira vez quando eu li esse Sermão do Monte, eu fiquei maravilhada, com tanta sabedoria, não é? Glória a Deus, com algo tão maravilhoso. Essas palavras do Senhor Jesus Cristo, o Sermão do Monte, elas são admiráveis. E foi assim que as pessoas se sentiram quando ouviram o Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus, terminar o Sermão do Monte. Ficaram maravilhadas com tanta sabedoria. O próprio Deus em figura humana. Glória a Deus. Então, os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento, ao novo nascimento. Jesus Cristo, ele não trouxe palavras, fábulas. Jesus não trouxe fábulas para satisfazer o ego de ninguém. O Senhor Jesus Cristo, ele vem como um pregador de transformação, de vida nova, de restauração. Glória a Deus, de novo nascimento. E é isso que faz toda a diferença, né? Em Jesus Cristo como o nosso maior pregador. Ele mostrou o caminho dos céus. Aleluia. O caminho dos céus, que a porta é estreita. E que para passar, a gente tem que deixar as bagagens, que
que a gente trouxe durante toda a nossa vida neste mundo, né? A gente trouxe desde pequenininho, fomos aprendendo os costumes do mundo. Então a porta é estreita, tudo isso tem que ficar. Para quê? Para que haja um novo nascimento. Foi como ele disse a Nicodemos. Nicodemos, é preciso nascer de novo. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
essa história linda de Nicodemos que nos traz alegria na nossa alma. Glória a Jesus. E esta história continua sendo tão presente na vida de todos os seres humanos, que ecoe nos nossos ouvidos. É preciso nascer de novo da água e do Espírito para podermos entrar no reino de Deus. João 3:3. Assim, o Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas apresenta o Deus Filho que trouxe salvação. E nós devemos imitá-lo durante toda a nossa vida. Paulo diz isso aos Efésios 5, 1 e aos Tessalonicenses 1:6. Segundo subponto, a autoridade do ensino de Cristo. Quando o Senhor concluiu o sermão, a multidão estava admirada. Como alguém pode ter tanta autoridade, né? E aí, só aqueles que reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador descobriram que aquela autoridade vinha porque Ele é Deus. E Ele diz isso em Mateus 28:18, depois que Ele ressuscitou. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Paulo escrevendo aos Colossenses, logo no primeiro capítulo, Paulo diz que nada do que se foi feito teria sido criado se não fosse pelo Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Então Ele é a palavra viva e eficaz que o autor de Hebreus fala no capítulo 4, versículo 12, que penetra na divisão da alma e do espírito. Glória a Jesus. E o último subponto, Jesus como nossa identidade. Que coisa linda, irmão. Glória a Deus. Eu lembro de João falando, né? E João diz assim na sua primeira carta, glória a Deus, aquele que está nele. Deixa eu só pegar aqui para a gente ler. E João deixa bem claro, aquele que está nele deve andar como ele andou. Então, é preciso, irmãos, a gente a cada dia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha, 1 João, deixa eu pegar aqui para a gente ler. 1 João capítulo 2 e o versículo 6 diz assim: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Glória a Deus. Então, a nossa verdadeira identidade, glória a Jesus, é Jesus. Nós temos que refletir o Senhor Jesus Cristo na nossa vida. E a gente sempre precisa fazer essa pergunta: Jesus agiria assim como eu estou agindo? Jesus falaria assim como eu estou falando? Jesus sentiria isto que eu estou sentindo? Glória a Deus. E assim a gente vai tendo direção na nossa vida de como agradar ao Senhor, de como a nossa identidade ser singular, a identidade do Senhor Jesus Cristo, né? Então é preciso, glória a Deus, nós sermos semelhantes. E João também fala na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 2, que quando o Senhor Jesus se manifestar, nós o veremos. Não só apenas o veremos, mas seremos como Ele é. Glória a Deus. Então, para chegarmos lá, é preciso andar como filhos de Deus agora. É preciso estar preparados agora. É preciso fazer a diferença deste mundo cheio de pecado hoje, agora. Então, vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera, nós somos o sal da terra e a luz do mundo e refletimos a identidade de Jesus Cristo. Então, a porta é estreita
precisamos produzir urgentemente frutos verdadeiros de arrependimento. Rejeitar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então essa deve ser sim a nossa identidade. Conclusão: o ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática. Não é apenas para ser lido e achar lindo, não. É para a gente viver. Cada lição dessa que a gente viu, irmão, nesse segundo trimestre, glória a Deus, é preciso a gente colocar em prática, viver o que nós aprendemos, né, com a palavra do Senhor no Sermão do Monte. Então a sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticamos o que o sermão nos ensina. E para vivê-la é preciso ter o caráter transformado, a fim de que com o nosso viver glorifiquemos a Deus. Que Deus possa olhar lá de cima, irmãos, e sentir prazer na nossa vida. Sabe? Fazer o que ele fez com Noé, no meio de uma geração corrompida, pecaminosa. Ele olhar de cima e dizer assim: achei graça na vida de Noé. Glória a Deus. Que ele possa olhar lá de cima e achar graça na nossa vida. Ele possa se alegrar com o nosso viver aqui na terra, porque isso é essencial, primordial para sermos salvos. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Já estou muito feliz em saber que terminamos o segundo trimestre, glória a Deus, e no próximo domingo estamos iniciando o terceiro trimestre para louvor e glória em nome de Jesus. E não perca, lições maravilhosas nos esperam em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo. Deus eterno e soberano, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor realizou conosco. Continua conosco, nos ensinando, Deus, e nos ajudando a viver a tua palavra, Senhor. Que a nossa vida, Senhor, sirva de alegria nos céus, para a glória do teu nome. Que o Senhor ache prazer em nós, Senhor, na terra dos viventes. Nos dê graça, força, ânimo, para continuar, Senhor, fazendo a tua vontade e obedecendo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar ricamente e poderosamente a sua vida, a nossa vida, em nome de Jesus. Pai do Senhor. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião.